É na depressão que nós temos que comprar ativos e acumular eles ao longo do tempo para a gente plantar riqueza. Então nós temos o seguinte, nós temos uma barra vermelha que perdeu o suporte importante, tá? Principalmente o suporte dessa lateralidade dos $29.500. Mas 29.200 para mim ainda é o suporte principal. Por quê? Porque às vezes o mercado ele gosta de retornar, né? Fazer uma ameaça de queda, liquidar os apostadores de baixa e depois realmente trazer a queda, né? No contexto que a gente viu, tá? Então ele fez o Bart Simpson, né? E o Bart Simpson tende a voltar para a entrada dessa barra, né? $25.000 tende a ser o principal alvo aí do Bitcoin no curto prazo. $25.000 por unidade pode ser que seja o preço que feche ao longo dessa semana, se for uma semana realmente de bastante volume e volatilidade. Mas temos algumas coisas que nós precisamos respeitar, algumas coisas importantes, que além do Bitcoin, eu estou de olho na formação de topo do S&P 500. Então, a formação de topo do S&P 500, que ainda não aconteceu, tá? Conforme eu já expliquei para vocês, esse é um ano que eu acredito seja um ano de plantar, um ano de acumulação, mas o que eu acredito agora é que em breve a gente vai ver o S&P 500 retomando a queda no segundo semestre, e essa projeção em desenho aqui que eu vou mostrar para vocês são vários dias, tá? Então, é até dezembro e janeiro, por exemplo, se a gente fosse cair forte, devolvendo basicamente tudo que subiu no primeiro semestre. Mas a região de suporte mais importante hoje para o S&P 500, para as ações americanas, é os 4.200. Então, uma queda na metade do tempo seria mais ou menos 3 meses, até outubro, tá? De setembro até outubro, o S&P 500 pode ter um recuo para acumular lateralmente antes de voltar a subir. O ideal seria a gente enxergar o S&P 500, e essa é uma projeção longa, tá, pessoal? É uma projeção que exige paciência dos investidores. Por quê? Porque isso aqui é muito tempo de movimentação de mercado, tá? Por exemplo, eu coloco esses desenhos, mas olha aqui, ó, isso aqui seria março de 2024, ou seja, muitas semanas lá para frente. Então, essa acumulação que eu chamo de fase de depressão. Tanto no mercado tradicional quanto no mercado de criptomoedas, a fase de depressão é na depressão que nós temos que comprar ativos e acumular eles ao longo do tempo para a gente plantar riqueza. Por quê? Porque agora é a fase de não importa se cair, que bom que vai cair, tá? Se acontecer de realmente perder os 29.200, tá? Porque para mim o suporte ainda principal é os 29.200 que está sendo testado hoje. Mas enfim, se a gente fechar uma semana abaixo de 29.200, a gente realmente vai ter uma retração que pode levar o Bitcoin para 25 mil, depois para 22 mil, depois para 17 mil, depois para 15 mil, depois para 12 mil, depois para 9 mil, enfim, ele vai caindo numa tendência semestral que a gente não sabe onde é o principal suporte, o suporte mais forte. Aí vai ter gente que vai acreditar nos 12 mil, vai ter gente que vai acreditar só nos 22 mil, vai ter gente que vai acreditar só nos 25 mil. Eu acho 25 mil um suporte muito fraco para segurar, tá? Eu acho que então 20 mil, que seria o topo histórico lá de 2018, já seria um valor mais interessante. Mas tudo isso vai variar dependendo da queda, dependendo dos fatores macroeconômicos. Então, você achar que o mercado, você esperar, né? Eu vou esperar para comprar lá embaixo, se o Bitcoin chegar a 12 mil eu entro. Cara, esperar para comprar na fase de depressão é um erro grave, porque você perde tempo. Então, se ele for na direção de $20.000, $25.000, vai comprando aos poucos. Continua fazendo a compra semanal, continua fazendo a compra aos poucos de ativos bons, né? Então, quais são os ativos bons? Cara, Bitcoin, Ethereum, Matic, Chainlink, SNX, os protocolos... também tem a outra que é muito boa, da rede Ethereum também, que é o Compound, tá? O Compound é um protocolo que foi forcado em redes de segunda camada que estão recebendo bastante interesse de investidores, que é o protocolo Radiant, por exemplo, da rede Arbitrum. Então a gente precisa, né, ver se o mercado vai segurar. Se a gente perder os 29.200 e se manter, ou seja, no dia de hoje ele precisa fechar abaixo dos $29.200, aí a gente realmente pode ter uma semana de queda progressiva até os $25.000.
Não se apavorem se o mercado realmente cair forte ao longo dessa semana, porque a gente está saindo de uma lateralidade. Também não se apavorem se até as 21 horas da noite o mercado voltar acima dos 29.200, conseguir se recuperar e no outro dia começar a buscar liquidez lá nos 32 mil dólares mais uma vez, para liquidar os apostadores de alta, porque esta semana é a semana de vencimento de contratos futuros da CME. Então é uma semana de alta volatilidade, onde na minha opinião, o mercado pode fechar com uma direção. Lembrando que nós estamos na segunda-feira, recém começou o mercado a ter uma perda de suporte dos 29.500 dólares, então ainda é muito cedo dizer que é queda já, que já começou o segundo semestre de queda, mas basicamente a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque nesses períodos de volatilidade, as coisas podem acontecer com muita força e muita intensidade, e os 35.200 dólares ainda é um gap ameaçador para quem aposta em queda. Então, eu diria para não apostar em queda ainda, não antes de ter a confirmação de alguns dias abaixo de 29.200, tá? Seria ejaculação precoce eu falar que já vai ter queda logo agora. Pode ser que seja a barra já de entrada? Pode ser uma barra de entrada, mas para mim ela é primeiramente uma barra de sinal de venda no diário e que ela precisa de mais 2 barras de confirmação. 2 barras abaixo de 29.200 seria confirmação ou uma queda muito forte no gráfico aí de 4 horas, trazendo muito abaixo, puxando muito abaixo de 29.200 dólares, tá? O suporte de 29.200 dólares é um importante suporte. E nós temos o seguinte, nós temos a Nasdaq, pessoal, fazendo topo, tá? Que é a projeção que eu comentei com vocês que eu esperava que iria acontecer para julho. Por quê? Mês de junho chega mês de alta, um semestre de alta no caso do Bitcoin, 9 meses, né? Uma gestação de alta no caso do mercado tradicional, certo? Então, durante 9 meses, desde outubro do ano passado, o mercado de ações americano subiu, e o mercado de criptomoedas subiu a partir de janeiro deste ano. Então, nós tivemos aquele primeiro semestre deste ano de alta, semelhante a 2019. E tal como 2019 foi um ano de acumulação para depois entrar no bull market, né? É uma fase pré-bull, é que a gente chama de pré-bull, tá? Então, pré-bull market, essa é uma fase de plantar, pessoal. Essa é a fase onde vocês têm que plantar o máximo de capital que vocês puder em ativos que vão ser comprados tardiamente no futuro pelo varejo, que vai entrar mais forte, mais pesado, e o Smart Money vai comprar também este fundo, que agora a gente vai descobrir qual que é, se vai ser 22 mil realmente, se vai ser 17 mil, 15 mil, 12 mil, ou se já foi, né? Eu acho que o Bitcoin e o Ethereum vão retestar os seus fundos anteriores até o final do ano, né? Então o Bitcoin até final do ano eu acredito que poderia chegar até 15 mil, e o Ethereum até 800 dólares, talvez até um pouco mais barato, mas muita gente não vai acreditar, muita gente vai achar que eu tô louco, só que assim, se for exatamente o que aconteceu em 2019, é isso que tende a acontecer, tá? É isso que tenderia a acontecer, mas lógico, né, respeitando que é uma fase de depressão, ou seja, independente se está caindo, vá comprando, não perca tempo. Se puder comprar uma vez por dia, compra uma vez por dia porque a gente vai ter aí 6 meses para comprar barato. Se essa for a fase de depressão, vai ser a última vez na vida que a gente vai poder comprar ativos bons e baratos. A gente precisa de mercado fazendo topo na Nasdaq, S&P 500 e retraindo nem que seja 50% dessa onda de alta para entrar na fase de depressão dos mercados voláteis, certo? Então, o que é a minha projeção? Eu postei isso dia 22 de junho, há um mês atrás, tá? Então, há um mês atrás e 2 dias, eu postei. Primeiro, S&P 500 começa um ciclo de queda e forma topo. Tá? Então, o S&P 500 já bateu o topo? Não sei. Está lateralizando em 4.600 pontos, mas ainda não bateu o topo. Mas pode ser que bata esta semana, tá? Nasdaq, idem. Então, Nasdaq formando topo. Nasdaq está formando topo? Está. Tá? Então, Nasdaq está realmente formando topo. Beleza? Quando é que ele vai iniciar a baixa? Quando ele perder esse suporte de 15.400 pontos. Tá? 15.400 pontos, Nasdaq perdendo essa mínima e perdendo principalmente os 14.600,
a gente tem uma reversão majoritária de tendência. Então, eu acho que esta é a semana em que vai acontecer exatamente isso, tá? O início desse topo de acumulação de longo prazo, tá? Eu acho que ele não vai passar essa região e eu acredito realmente que ele vai fazer, assim como 2019, a acumulação, né? Que pode ser a metade desta barra, para depois o mercado entregar a alta assim que o pivô do Fed acontecer, tá? Então, eu acho que o pivô do Fed vai acontecer a qualquer momento no final deste ano, ou agora, na próxima reunião do Fed, agora que vai ter a decisão da política monetária americana, texto que eu postei aí para a galera.